Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? É uma grande alegria estar mais uma vez aqui, trazendo a palavra do Senhor nosso Deus a vocês. E a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo de 36 a 42. E diz o seguinte: essa palavra, ela fala de uma mulher, né, conhecida como Tabita, e onde esse nome ele é traduzido para Dorcas. Essa mulher, uma discípula de Jesus, né, que morava em uma cidade chamada Jope, né? Essa cidade chamada Jope, ela era uma cidade de Israel, né? Muito conhecida essa cidade pelo fato, né, de quando Jonas fugiu, né, que ele foi para essa cidade, para de lá ele para Tarsis, né? Então, ela residia lá, nessa cidade. Só que Dorcas, ela era uma costureira. E ela era uma costureira que ela aproveitava a profissão que ela tinha, né? O dom que ela tinha, o que ela tinha de disponível, e com aquilo dali ela fazia a obra do Senhor. Ela ajudava ao próximo, né? Ela costurava roupas para viúvas, né? E também para os discípulos, né? Tinha um discípulo, a roupa estava rasgada, ela pegava, costurava aquela roupa. As viúvas que muitas vezes não tinham como se virar, né? Sem marido, naquela situação, uma situação difícil, ela fazia os vestidos, né? E dava para as viúvas as túnicas, né? Para aqueles discípulos. Então ela era uma mulher que ela se doava por completo, né? Ao próximo e na obra de Deus, né? E ela não fazia, né, tipo, esperando algo em troca. Ela fazia porque ela amava aquilo, ela amava se doar daquela forma, né? E então, um certo dia, essa mulher, ela veio, né, a se deparar com uma enfermidade. Na Bíblia não diz assim o que causou essa enfermidade dela, né? Mas, devido a essa enfermidade, Dorcas veio a óbito, né? E então, nossa, foi aquela tristeza, né? Aquele choro, porque eles amavam muito ela, né? Era uma mulher que, com o pouco que ela tinha, ela fez toda a diferença lá, né? Naquela região, naquela cidade, para aquelas pessoas. E aí o que acontece? Eles ficaram sabendo que Pedro estava ali por perto, né? Também fazendo a obra de Jesus Cristo, evangelizando, curando, né? E eles mandaram chamar Pedro. E Pedro veio, né? Então, antes de Pedro chegar, eles pegaram o corpo de Dorcas e levaram para um quarto, né? No alto. Para preparar, né? Ali eles iam limpar o corpo, preparar o corpo para um velório, né? Onde as viúvas estavam em volta e choravam e mostravam as roupas, né? Que ela fazia, né? Que ela costurava, e falavam do apoio que ela dava, do que ela tinha feito, né? Quando Pedro chega, encontra exatamente eles nessa situação, né? E então Pedro pede que eles se retirem do quarto para que ele pudesse, né? Orar ao Senhor, para que o Senhor, né, fizesse aquela obra, se fosse da vontade dele, né? Então Pedro ajoelhou, orou ao Senhor, e o Senhor concedeu, né, que Dorcas fosse ressuscitada, né? E devido a essa situação, né, de Pedro ter ressuscitado ela, então se ela já era conhecida lá pelas obras, mais conhecida ela ficou em toda a região, por conta, né, desse fato. E muitas pessoas que não acreditavam no Senhor passaram a crer também, né? Então, muito bem. Por que eu trago essa palavra, né, que é uma palavra que se encontra na Bíblia? Eu trago para compartilhar com vocês. Porque o Senhor, Ele quer exatamente isso da gente. Ele quer que nós nos doamos, né? De forma que façamos pelo próximo
aquilo que gostaríamos que muitas vezes fosse feito com a gente, né? E também não esquecendo que muitas vezes a gente tem algo sempre para dar uma justificativa, né? Tipo, não posso ajudar, eu não posso fazer isso, né? A gente sempre procura uma justificativa, mas você pode sim, com o pouco que você tem, com o que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, né? Com a competência que Deus te deu, né? Você pode sim, dentro daquilo dali, ajudar o próximo. Um trabalho, né? Que você faz, no local de trabalho, né? Dentro da sua casa, ou fora, num ponto de ônibus, no mercado que você vai, em qualquer lugar desse, né? Se a gente for analisar, a gente pode sim estar ajudando a quem precisa. Lógico, da nossa forma, no que é possível, né, fazer. Mas muitas vezes a gente tem sim essa justificativa. Não posso porque tinha isso, aqui tinha aquilo e tudo. E você acaba deixando e não faz o que o Senhor quer que você, né, que você faça, que a gente faça, que é estar aqui nesse mundo ajudando a quem precisa, fazendo a obra dele, né? Porque a gente não tá aqui, né? A gente sabe que estamos aqui de passagem, né? Mas a gente tem que deixar um legado aqui, né? Que legado nós iremos deixar, né? Então, que a gente possa, né, trazer para si esse ensino, né? Para nossa vida, esse comportamento de Dorcas, né? De ajudar quem precisa. Lembrando que quando a gente ajuda a quem precisa, a gente tem muito aquilo de ajudar e já esperar em troca algo, né? Não pode ser dessa forma. A gente tem que ajudar a quem precisa, né? Sem esperar algo em troca. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz exatamente isso, né? Fazei o bem, emprestai, né? E sem esperar nada em troca. E o vosso galardão estará onde? O Altíssimo irá te dar. O Senhor nosso Deus, certo? É nele, né, que nós devemos esperar com toda a convicção, com toda a certeza que virá, certo? Então, assim, que isso possa vir, né, para a nossa vida, né? A gente possa trazer para a nossa vida esse ensinamento, esse comportamento de Dorcas, né? Ajudar quem precisa, se doar, né? Se doar mais, buscar mais, parar com essa mania de justificativas, disso eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque não cabe a mim, não. Fazer o que é possível dentro dos seus limites, mas fazer. E fazer de bom grado, fazer, né, de boa vontade. Era assim que Dorcas fazia, certo? Então, assim, eu trago essa palavra, que ela fique no seu coração, no meu coração, que esse ensino da palavra de Deus possa vir transformar o nosso comportamento, né, com relação a isso, né, para melhor. Amém?